A comunidade Narrações Imersivas está disponível. Acesse o link na descrição, ou então no primeiro comentário fixado, ou até mesmo no QR Code na sua tela. Você pode assinar a nossa comunidade em 2 plataformas. Estamos tanto na Aurelo quanto no Spotify, via Patreon. Ao se tornar membro da nossa comunidade, além dos livros já disponíveis no nosso canal, você encontra uma série de livros exclusivos para a nossa comunidade. Todos os livros são em formatos de MP3, sem interrupções ou propagandas, para uma maior e melhor narração imersiva. E para aqueles que já são membros, já estão aproveitando do nosso mais novo projeto, que se trata de Harry Potter totalmente ambientado, sonorizado e com a trilha oficial dos filmes. A versão definitiva para quem busca uma verdadeira imersão na saga. Então não fique de fora. Assine a nossa comunidade e descubra mais uma forma de ouvir narrações imersivas. The Witcher, a saga do bruxo Geralt de Rivia. 7º livro, A Senhora do Lago, de Andrzej Sapkowski. Narração Mauro Ramos. Capítulo 11. Assim como as outras fiéis, a Santa Filipa foi igualmente difamada. Dizia-se que também traíra o reinado, que incitava os tumultos e as revoltas, que subvertia o povo e armava um golpe. Villemer, herege, membro de uma seita, autoproclamado arquissacerdote, mandou prender a santa, encarcerando-a numa masmorra escura e triste, e lá a afligia com o frio e o fedor, clamando para que ela admitisse os pecados e confessasse aquilo que havia cometido. E mostrou a Santa Filipa diversas ferramentas de tortura e ameaçou-a severamente. No entanto, a santa apenas cuspiu em seu rosto, acusando-o de sodomia. O herege mandou despi-la e açoitá-la sem piedade com um vergalho e enfiar farpas debaixo das suas unhas. E a invocava e a chamava para que renegasse a sua fé e a sua deusa. Mas a santa apenas ria e aconselhava-o a se afastar. Ordenou então que levassem a santa à masmorra, arranhassem todo o seu corpo com croques e ganchos afiados, queimassem os seus flancos com velas. Mas a santa, apesar da tortura desumana, demonstrou que o seu corpo mortal era dotado de uma paciência imortal. E foi então que os carrascos perderam as forças e retiraram-se, muito assustados. No entanto, Villemer admoestou-os severamente e mandou que continuassem a torturá-la, fazendo uso da força, queimando-a com placas incandescentes, deslocando seus membros e arrancando os seus seios com um estripador. E assim ela morreu atormentada, mas sem nada confessar. Contudo, Villemer, herege e devasso, sobre quem se pode ler nos livros dos Santos Padres, foi posteriormente castigado de tal forma que as pulgas e os vermes se disseminaram sobre o seu corpo e atormentaram-no até ele apodrecer e morrer. Exalava um insuportável odor de cão, e foi necessário jogá-lo no rio sem lhe dar sepultura. Glória e a coroa de mártir a Santa Filipa, a alabança eterna à grande deusa mãe e a sabedoria e a advertência a nós. Amém. A vida de Santa Filipa, mártir de Mons Calvos, contada em tempos remotos por escritores mártires, compilada no Breviário Tretogoriano, retirada dos livros dos Santos Padres que a louvam em suas escrituras. Lançaram-se numa corrida desenfreada, desvairada, num galope estonteante. Corriam por dias que palpitavam com a primavera, montados nos cavalos num galope esvoaçante.
Os homens, debruçados sobre a lavoura, levantavam as cabeças e os troncos olhavam atrás deles, sem saber exatamente o que estavam vendo. Eram cavaleiros ou espectros? Cavalgavam em noites escuras e úmidas pela chuva cálida. Os homens despertados que se erguiam em suas camas olhavam em volta apavorados, lutando contra uma dor asfixiante que crescia nas suas gargantas e nos seus peitos. As pessoas levantavam-se ao escutar o estrondo das venezianas, o choro das crianças despertadas, o uivo dos cães. Encostavam os rostos nas membranas, nas janelas, sem saber exatamente o que estavam vendo. Eram cavaleiros ou espectros? Relatos sobre 3 demônios começaram a correr por Ebbing. 3 cavaleiros apareceram, não se sabe como nem de onde, como um milagre, assustando o coxo e não lhe dando a chance de fugir. Tampouco podia clamar por ajuda, pois a distância entre ele e as edificações mais próximas da vila era de mais de 500 passos. E mesmo que fosse menor, havia poucas chances de alguém de ciúme se preocupar e prestar socorro. Era a hora da sesta, que em ciúme durava desde as primeiras horas da tarde até o anoitecer. Aristóteles Bobec, alcunhado de coxo, mendigo e filósofo local, sabia muito bem que nessa hora os habitantes de ciúme não reagiam a nada. Os cavaleiros eram 3, 2 mulheres e um homem de cabelos brancos que carregava uma espada pendurada transversalmente nas suas costas. Uma das mulheres, a mais velha, vestida de branco e preto, tinha os cabelos cacheados e negros como as asas da graúna. A mais nova, de cabelos lisos e acinzentados, exibia uma repugnante cicatriz na bochecha. Montava uma belíssima égua negra. Coxo teve a impressão de já conhecer esse cavalo. Foi justamente a mais nova que começou a falar. "Você é daqui?" "Eu não tenho culpa. Estou apenas catando as giromitras. Poupem-me, não machuquem um aleijado", Coxo falou, e os seus dentes tiritaram. "Você é daqui?" repetiu a pergunta, e os seus olhos verdes reluziram de modo ameaçador. Coxo encolheu-se e balbuciou. "Sou, excelentíssima senhora. Sou daqui, juro. Nasci aqui em Birka, isto é, em Ciúme, e devo morrer aqui também." "Esteve aqui no verão e no outono do ano passado?" "E em que outro lugar eu poderia ter estado?" "Responda quando pergunto." "Estive, excelentíssima senhora." A égua negra sacudia a cabeça, agitava as orelhas. Coxo percebeu que os outros 2, a mulher de cabelos negros e o homem de cabelos brancos, que dos 3 era o que o amedrontava mais, fitavam-no com um olhar perfurante, como os espinhos de um ouriço. "Há 1 ano, no mês de setembro, exatamente no dia 9 de setembro, no primeiro quarto da lua, foram assassinados aqui 6 jovens, 4 rapazes e 2 moças. Você se lembra disso?" A moça com a cicatriz perguntou. Coxo engoliu a saliva. Era o que suspeitava havia algum tempo, mas agora já tinha certeza. A moça mudou, e não era só por causa da cicatriz na bochecha. Estava completamente diferente de quando uivava presa ao poste, olhando Bonhart degolar as cabeças dos ratos mortos. Completamente diferente daquela vez em que, na taberna à cabeça da quimera, ele a despiu e espancou. Só os olhos eram os mesmos. "Responda à pergunta", a outra mulher, a de cabelos negros, admoestou. "Lembro-me, excelentíssimos senhores, como eu poderia esquecer? 6 jovens foram mortos. Foi mesmo em setembro do ano passado", Coxo confirmou.
A moça permaneceu em silêncio por um longo tempo, olhando não para ele, mas para algum lugar distante, acima do seu ombro. Por fim, falou com esforço. Você deve saber mais. Você deve saber onde esses rapazes e essas moças foram enterrados. Ao pé de qual cerca, em qual lixão ou estrumeira. Ou se os seus corpos foram queimados, se foram levados para a floresta, se os seus corpos foram jogados para as raposas ou os lobos devorarem. Você me mostrará esse lugar. Me levará até lá, entendeu? Entendi, excelentíssima senhora. Sigam-me. O local não fica muito longe daqui. Manquejou, sentindo uma respiração quente na sua nuca. Não olhou para trás. Algo lhe dizia que não deveria olhar. Por fim, apontou e disse: Esse é o lugar. É o nosso cemitério. Fica aqui neste bosque. E as pessoas pelas quais a excelentíssima senhora Falca perguntou jazem ali. A moça suspirou alto. Coxo olhou furtivamente e viu que a expressão no rosto dela havia mudado. O homem de cabelos brancos e a mulher de cabelos negros permaneciam calados, com os semblantes impassíveis. A moça ficou olhando para a pequena mamoa, bela, plana, bem cuidada, contornada com blocos de arenito e lajes de espato e ardósia. Os galhos de abeto com os quais o túmulo havia sido enfeitado perderam a cor, e as flores que alguém havia deixado lá secaram e amarelaram. A moça saltou da cela. Quem? Perguntou surdamente e continuou a olhar sem virar a cabeça. Ora, muitos moradores de Sião me ajudaram, Coxo pigarreou, mas principalmente a viúva Golui e o jovem Niclar. A viúva sempre foi uma boa mulher, cordial, e Niclar vivia atormentado por pesadelos terríveis que não o deixavam em paz, até ele assegurar uma sepultura digna para esses jovens assassinados. Onde posso achá-los? A viúva e esse Niclar? Coxo permaneceu em silêncio por um longo tempo. A viúva jaz ali, atrás da bétula torta, falou por fim, mirando sem medo nos verdes olhos da moça. Morreu de pneumonia no inverno. E Niclar se alistou e foi para terras alheias. Dizem que foi morto na guerra. Eu esqueci que o destino havia me ligado a ambos, sussurrou. Aproximou-se da mamoa e ajoelhou-se, ou melhor, caiu de joelhos. Curvou-se baixo, muito baixo. Sua testa quase tocava as pedras da base do túmulo. Coxo viu o homem de cabelos brancos fazer um movimento, como se quisesse descer do cavalo, mas, com um gesto e um olhar, a mulher de cabelos negros segurou a mão dele e o impediu de fazer isso. Os cavalos roncavam, sacudiam as cabeças, agitavam as argolas do bridão. A moça permaneceu ajoelhada, debruçada ao pé da mamoa, por um tempo muito longo, movimentando os lábios numa súplica silenciosa. Vacilou ao levantar. Coxo escorou-a instintivamente, mas ela estremeceu com violência, arrancou o cotovelo e lançou-lhe um olhar hostil através das lágrimas, sem proferir uma única palavra. No entanto, agradeceu com um aceno de cabeça quando Coxo segurou o seu estribo. Sim, excelentíssima senhora Falca. Os caminhos do destino são inexplicáveis. Ele atreveu-se a falar. Naquela época, a senhora estava oprimida, passava por sérias adversidades. Poucas pessoas aqui em Ciúme esperavam que a senhora conseguisse sobreviver. E hoje está sã, e Gollu e Niclar foram-se para o outro mundo. Não há nenhuma pessoa a quem poderia agradecer pelo túmulo. Não me chamo Falca. O meu nome é Ciri, disse bruscamente.
E quanto ao agradecimento, sintam-se honrados por ela. A mulher de cabelos negros intrometeu-se, e em sua voz havia algo que fez Coxo estremecer. Toda a povoação foi compensada por essa mamoa, pela sua humanidade, dignidade e decência, com graça, reconhecimento, e recebeu uma retribuição tão grande que é até difícil de imaginar, completou a mulher de cabelos negros, pronunciando as palavras devagar. No dia 9 de abril, pouco depois da meia-noite, os primeiros moradores de Claremont foram despertados por uma claridade tremeluzente, um brilho vermelho que bateu nas suas janelas e penetrou suas casas. Os outros moradores da cidade foram arrancados das camas por gritos, pelo alvoroço, pelos violentos sons do sino que dobrava em alerta. Apenas um edifício estava em chamas. Era a enorme edificação de um antigo templo, consagrado em tempos remotos a uma divindade cujo nome havia sido esquecido por todos, salvo pelas anciãs. O templo havia sido transformado num anfiteatro no qual de vez em quando se organizavam espetáculos circenses, lutas e outras diversões que tiravam a Vila Claremont do tédio, da melancolia e da apatia. Era exatamente esse teatro que estremecia, atingido por explosões e tomado por um mar de fogo estrugidor. De todas as janelas saíam pontudas línguas de fogo de várias braças de comprimento. "Apaguem o fogo!" rugia o mercador Ouvenaguel, o proprietário do anfiteatro, correndo e agitando as mãos, sacudindo o enorme barrigão. Usava uma touca de dormir e um pesado sobretudo de peles de cordeiro que trajava por cima de uma camisola. Os seus pés descalços pisavam no esterco e na lama da ruela. "Apaguem, gente! Água!" "É um castigo divino, um castigo pelas pelejas que se organizavam nesse templo", uma anciã declarou de forma autoritária. Sim, sim, minha senhora, com certeza." As chamas rugiam e o teatro exalava um calor intenso. A urina dos cavalos evaporava e fedia nas poças. As faíscas sibilavam. Inesperadamente, não se sabe vindo de onde, soprou um vento forte. "Apaguem! Gente, peguem os baldes! Os baldes!" Ouvenaguel uivou de forma selvagem ao ver o fogo espalhar-se pela cervejaria e pelo silo. Não faltaram voluntários. Ora, Claremont tinha até um corpo de bombeiros próprio, equipado e mantido por Ouvenaguel, que apagava o incêndio com perseverança e sacrifício, mas em vão. "Não conseguiremos! Não é um fogo qualquer, é um fogo diabólico!" gemeu o comandante do corpo de bombeiros, enxugando o rosto que se cobria de bolhas. "Magia negra!" Outro bombeiro engasgou-se com a fumaça. De dentro do anfiteatro ressoou um terrível estouro de caibros, cumeeiras e pilastras que desabavam. Retumbou um estrondo, um estampido, um estrugir, e subiu ao céu uma enorme coluna de fogo e faíscas. O telhado desabou e caiu para dentro, cobrindo a arena. E todo o edifício inclinou-se. Parecia que se curvava diante do público ao qual propiciara diversão e entretenimento pela última vez, alegrando-o com uma espetacular, verdadeiramente fogosa gala de beneficência. Logo depois desabaram as paredes. Os esforços dos bombeiros e dos socorristas permitiram salvar a metade do silo e um quarto da cervejaria. Nasceu um dia fedegoso. Ouvenaguel permanecia sentado na lama e nas cinzas, usando uma touca esfumaçada de dormir, trajando sobretudo de peles de cordeiro. Permanecia sentado, lamuriando, soluçando como uma criança.
Naturalmente, o teatro, o silo e a cervejaria possuíam seguro. No entanto, a companhia de seguros também pertencia a Ovenagel. Nada, nem uma fraude fiscal poderia recompensar, sequer minimamente, os prejuízos. Para onde agora? A quem mais você quer agradecer, Ciri? Geralt perguntou, olhando para a coluna de fumaça que, com sua faixa borrada, sujava o rosado céu matutino. Ela olhou para ele, e Geralt momentaneamente se arrependeu de ter feito a pergunta. Sentiu uma repentina vontade de abraçá-la. Imaginou envolvendo-a nos seus braços, apertando, acariciando seus cabelos. Queria protegê-la. Nunca, jamais permitirá que fique sozinha ou sofra algum mal. Não deixará acontecer nada que desperte a sua vingança. Yennefer permanecia calada. Nos últimos tempos, ela andava muito calada. Agora iremos a uma vila chamada Unicorne, Ciri disse com muita calma. Esse nome deriva de um unicórnio de palha, um boneco engraçado, embora pobre e miserável. Como lembrança daquilo que aconteceu lá, queria que os moradores da vila tivessem um tótem mais valioso, ou pelo menos mais nobre. Conto com a sua ajuda, Yennefer. Sem a magia. Sei, Ciri. E depois? Os pântanos de Pereplut. Espero que consiga achar o caminho para o casebre no meio do Pantanal. No casebre encontraremos os restos mortais de um homem. Quero que ele seja sepultado num túmulo decente. Geralt permanecia calado, sem tirar os olhos dela. Depois passaremos pela vila Dundare. Ciri continuou, resistindo ao olhar sem o menor esforço. A taberna local deve ter sido queimada. Talvez o taberneiro tenha sido morto. Tudo por minha culpa. Fui cegada pelo ódio e pela vingança. Tentarei ressarcir a sua família pelos estragos feitos. Não há nada que possa recompensar esse tipo de estragos, Geralt falou, continuando a fitá-la. Eu sei, ela respondeu com dureza no mesmo instante, quase enraivecida. Mas vou encará-los com humildade. Lembrarei a expressão nos seus olhos. Espero que a lembrança desses olhos possa servir de advertência antes de cometer um erro parecido. Você entende isso, Geralt? Ele entende, Ciri, acredite. Nós dois a entendemos muito bem, filhinha. Vamos. Yennefer respondeu. Os cavalos galopavam feito vento, como uma ventania mágica. Erguia a cabeça o viajante, alarmado pela passagem dos 3 cavaleiros no caminho. Erguia a cabeça o mercador na carroça cheia de mercadorias, um malfeitor que fugia da lei, um povoador andarilho expulso pelos políticos das terras que povoara, confiando em outros políticos. Erguiam a cabeça o vagante, o desertor e o peregrino com um cajado. Erguiam a cabeça espantados, assustados, inseguros diante daquilo que viam. Em Eben e Gezo, começaram a circular histórias sobre a caçada selvagem e os 3 cavaleiros espectrais. As histórias inventadas eram contadas à noite em cômodos que cheiravam a banha derretida e cebola frita, em salas de reuniões, tabernas esfumaçadas, bodegas, fazendas distantes e isoladas, forjas, povoados no meio das florestas e nos postos fronteiriços. Contava-se, inventava-se, fabulava-se. Sobre a guerra, o heroísmo e o cavalheirismo. Sobre a amizade e a integridade. Sobre a mesquinhez e a traição. Sobre o amor verdadeiro e fiel, que sempre triunfava. Sobre o crime e o castigo,
que era sempre executado, sobre a justiça, sempre justa, sobre a verdade, que sempre emergia para a superfície, à semelhança do azeite. Fabulava-se, alegrando-se com as fábulas, regozijando-se com a ficção fabular, pois ao redor, na vida real, tudo acontecia ao contrário daquilo que se ouvia nas histórias. A lenda crescia. Os ouvintes absorviam, num verdadeiro transe, as palavras cheias de ênfase do contador de histórias que relatava as aventuras do bruxo e da feiticeira. Sobre a torre da andorinha. Sobre Ciri, a bruxa com uma cicatriz no rosto. Sobre Kelp, a negra égua encantada. Sobre a Senhora do Lago. Isso veio depois, após muitos anos, após longuíssimos anos. Mas já naquele momento, a lenda surgia e crescia dentro das pessoas, à semelhança de uma semente entumecida depois de uma chuva cálida. O mês de maio chegou despercebidamente. Primeiro, com as noites que resplandeciam e cintilavam com os distantes fogos de Belething. Quando Ciri, estranhamente excitada, montou Kelp e galopou até as fogueiras, Geralt e Yennefer aproveitaram um momento de intimidade. Tiraram apenas aquelas peças de roupa absolutamente desnecessárias e amaram-se sobre uma samarra estendida no chão. Amaram-se apressada e apaixonadamente, em silêncio, calados. Amaram-se rápida e descuidadamente, insaciados, com vontade de se entregar a um amor cada vez mais intenso. E, quando veio a calma, ambos, tremendo e beijando as lágrimas que escorriam pelo rosto do outro, espantavam-se com a felicidade que o amor descuidado lhes havia propiciado. Geralt. Sim, Ian. Quando não estávamos juntos, você se relacionou com outras mulheres? Não. Nenhuma vez? Nenhuma. Sua voz nem tremeu. Não sei por que então não acredito em você. Sempre pensei só em você, Ian. Agora sim acredito. O mês de maio chegou repentinamente, no meio do dia. Os dentes de leão salpicaram e sarapintaram os prados com tons vivos. As árvores nos pomares ficaram macias e carregadas de flores. Os bosques de carvalhos, demasiado elegantes para sucumbir à pressa, ainda permaneciam escuros e nus, mas já verdejavam com a neblina esverdeada, e suas pontas cintilavam com as manchas das bétulas. Uma noite, quando estavam acampados num vale coberto de salgueiros, o bruxo foi acordado por um pesadelo, em que ele estava paralisado e indefeso, e uma enorme coruja cinzenta arranhava o seu rosto com as garras, procurava os seus olhos com um afiado bico torto. Acordou e não lembrou se não passara de um pesadelo para outro. Uma claridade pairava redemoinhando sobre o acampamento, irritando os cavalos que resfolegavam. Nela, via-se algo que parecia o interior da sala de um castelo, sustentada por uma colunata negra. Geralt viu uma enorme mesa ao redor da qual havia as silhuetas de 10 mulheres. Ouviu palavras, frases, fragmentos de frases. Trazê-la até nós, Yennefer. É uma ordem. Vocês não podem mandar em mim, nem podem mandar nela. Vocês não têm nenhum poder sobre ela. Eu não tenho medo delas, mãe. Não podem fazer nada comigo. Se quiserem, eu me apresentarei diante delas. Reúne-se no dia 1º de junho, na lua nova. Ordenamos que ambas se apresentem.
Advertimos que a desobediência será castigada. Eu já vou até aí, Filipa. Deixe que ela permaneça mais um pouco com ele para que não fique sozinho. Apenas por mais alguns dias. Eu me apresentarei imediatamente como uma refém voluntária. Por favor, Filipa, faça o que eu estou pedindo. A claridade pulsou. Os cavalos roncaram de uma maneira selvagem e bateram os cascos. O bruxo acordou. Desta vez, acordou de verdade. No dia seguinte, Yennefer confirmou seus receios após uma longa conversa a sós com Ciri. Vou-me embora, disse secamente e sem rodeios. Preciso me afastar. Ciri ficará com você. Depois eu a chamarei e ela também se afastará. Em seguida, nos encontraremos outra vez. Acenou com a cabeça, mas contra a sua vontade. Ele estava farto de assentir em silêncio, concordar com tudo o que ela lhe comunicava, com tudo o que decidia. Mas aceitou. Amava, apesar de tudo. É um imperativo, falou com mais delicadeza, ao qual não há como se opor. Tampouco é algo que pode ser adiado. Isso simplesmente precisa ser resolvido. Faço também por você, para o seu bem, mas, sobretudo, para o bem de Ciri. Acenou com a cabeça. Quando nos reencontrarmos, falou com ainda mais delicadeza, recompensarei você por tudo, inclusive pelo silêncio. Houve demasiado silêncio, demasiadas reticências entre nós dois. E agora, em vez de acenar com a cabeça, me abrace e me dê um beijo. Ele obedeceu. Afinal de contas, amava. Aonde vamos agora? Ciri perguntou secamente, logo após Yennefer ter desaparecido no resplandecer do teleportal oval. O rio. Geralt pigarreou, superando a dor atrás do externo que dificultava a respiração. O rio que seguimos a montante chama-se Sans-Retour e leva a um país que quero muito mostrar a você, pois é um país dos contos de fadas. Ciri ficou soturna. Geralt notou que havia cerrado os punhos. Todos os contos de fadas, falou arrastando as palavras, terminam mal. E os países dos contos de fadas nem sequer existem. Existem, sim. Você verá. Era o primeiro dia após a lua cheia quando viram Toussaint, verdejante e banhado pelo sol. Avistaram os morros, as encostas e as vinícolas, e os telhados das torres dos castelos que brilhavam após a chuva matutina. A vista não decepcionou, impressionou muito. Essa vista sempre impressionava. Que lindo! Exclamou Ciri encantada. Poxa, esses castelos parecem brinquedos ou enfeites de glacê de bolo. Dá até vontade de lamber. É obra do próprio Faramond, Geralt disse a ela sabiamente. Aguarde até ver de perto o palácio e os jardins de Beauclair. Palácio? Vamos a um palácio? Você conhece o rei destas terras? A duquesa. Essa duquesa por acaso tem olhos verdes e cabelos curtos e negros? Perguntou em tom ácido, observando-o atentamente por debaixo da franja. Não, ele cortou, desviando o olhar. Sua aparência é completamente diferente. Não sei de onde você tirou isso. Deixe estar, Geralt. Então, como andam as coisas com essa duquesa? Como já havia falado, eu a conheço. Um pouco, não muito bem. E não sou próximo dela, se é isso que você quer saber.
No entanto, conheço muito bem o seu consorte ou candidato a consorte dela. Você também o conhece, Ciri. Ciri instigou Kelp com as esporas e forçou-a a dançar sobre a estrada de terra batida. Não me deixe na dúvida. É Jasquier. Jasquier? Com a duquesa de Toussaint? Como isso aconteceu? É uma longa história. Nós o deixamos aqui junto da sua amada. Prometemos que o visitaríamos no caminho de volta quando... Calou-se e ficou soturno. Não há o que fazer, Ciri disse baixinho. Não sofra, Geralt. Você não teve culpa. Tive, pensou. Tive sim. Jasquier vai perguntar. E eu vou ter que responder. Milva, Cahir, Regis, Angoulême. A espada é uma arma de 2 gumes. Chega, pelos deuses. Chega. É preciso acabar com isto. Vamos, Ciri. Com estas roupas, para o palácio? Pigarreou. Não vejo nada de errado com nossa vestimenta. Não vamos lá para apresentar as nossas credenciais, nem para participar de um baile. Podemos nos encontrar com Jasquier até nas cavalariças. De qualquer maneira, primeiro vou passar na cidade. Preciso ir ao banco, acrescentou ao ver que ela tinha ficado zangada. Vou pegar um pouco de dinheiro. E na praça do mercado, na casa dos tecidos, há um monte de alfaiates, costureiras e chapeleiros. Você poderá comprar o que quiser e a roupa que lhe convier. Você tem tanto dinheiro assim? Inclinou a cabeça jocosamente. Você poderá comprar o que quiser, inclusive pele de arminho e botas de pele de basilisco. Ele repetiu. Conheço um sapateiro que ainda deve ter um par delas. E como você ganhou esse dinheiro? Matando. Vamos, Ciri, para não perder tempo. Na filial do Banco dos Cianfanelli, Geralt solicitou uma transferência e uma carta de crédito. Descontou um cheque e sacou um pouco de dinheiro em espécie. Escreveu as cartas que seriam enviadas pelo correio expresso, pelo estafeta, ao outro lado do Jaruga. Recusou gentilmente o convite para almoçar com o prestativo e hospitaleiro banqueiro. Ciri ficou esperando na rua, tomando conta dos cavalos. A rua, que fazia pouco tempo encontrava-se vazia, agora estava cheia de transeuntes. Acho que chegamos na época de alguma festa, ou talvez de uma feira, Ciri disse, apontando com um movimento da cabeça para a multidão que rumava para a praça do mercado. Geralt olhou atentamente. Não é uma feira. Ah, será que é? Ela também olhou erguendo-se nos estribos. Uma execução. Geralt confirmou. A mais popular das diversões após a guerra. Por acaso existe algo que ainda não tenhamos visto, Ciri? Já testemunhamos deserção, traição, ato de covardia perante o inimigo e assuntos econômicos. Ela enumerou às pressas. O exército abastecido de torradas bolorentas. O bruxo acenou com a cabeça. Difícil é a sorte de um comerciante empreendedor nos tempos de guerra. Mas quem será executado aqui não é um comerciante. Ciri recolheu as rédeas de Kelp, cercada pela multidão, que parecia um campo de trigo ondulante. Veja só, o andaime está coberto com tecido e o algoz tem um capuz novo e limpinho. Executarão alguém importante, no mínimo um barão. Deve-se tratar, então, de um ato de covardia diante do inimigo. Toussaint não tinha tropas para enfrentar nenhum inimigo. Geralt meneou a cabeça. Não, Ciri. Acho que mais uma vez se trata de assuntos ligados à economia. Vão executar alguém por fraudes cometidas no comércio do seu famoso vinho, a base da economia local.
Vamos, Ciri. Não ficaremos aqui para assistir. E como você quer sair daqui? Realmente era impossível sair do lugar. Antes que se dessem conta, estavam presos no meio da multidão nele reunida. Estavam atolados no meio do povaréu e não havia como passar para o outro lado da praça. Geralt xingou usando palavras obscenas e virou-se para trás. Infelizmente, tampouco havia possibilidade de recuar, pois a onda humana que tinha invadido a praça lotou completamente a pequena rua atrás deles. Por um momento, a multidão os arrastou, como um rio, mas o movimento parou quando o povaréu topou contra o firme muro dos alabardeiros que cercavam o cadafalso. Estão chegando! Estão chegando! Alguém gritou, e a multidão chiou, ondulou, repetiu o grito. A batida dos cascos dos cavalos e o ranger da carroça silenciaram, dissiparam-se em meio ao zunido da turba. De repente, viram sair de um beco uma carroça arreada carregada por 2 cavalos, sobre a qual se equilibrava com dificuldade. Jasquier? Ciri gemeu. Subitamente Geralt sentiu-se mal, muito mal. É Jasquier? Com certeza é ele! Ciri repetiu com uma voz estranha. É injusto, o bruxo pensou. É uma grande, uma maldita injustiça. Não pode ser assim. Não deveria ser assim. Sei que foi estúpido e ingênuo acreditar que algo algum dia dependeu de mim e que eu teria influência sobre o destino deste mundo e que este mundo me devia algo. Eu sei, foi ingenuidade minha pensar dessa maneira, até arrogância. Tenho consciência de tudo isso. Não preciso me convencer disso. Nada precisa ser provado para mim, especialmente dessa maneira. É injusto. Não pode ser Jasquier, disse surdamente olhando para a crina de Plotka. É Jasquier, Ciri repetiu. Geralt, precisamos fazer alguma coisa. O que se pode fazer? Diga-me o quê? Perguntou com amargura. Os Lansquenês tiraram Jasquier da carroça, tratando-o surpreendentemente bem e sem brutalidade, demonstrando, aliás, a mais elevada consideração por ele. Antes de ele subir as escadas que levavam para o cadafalso, desataram as suas mãos. O poeta coçou as nádegas despreocupadamente e subiu os degraus sem pressa. De repente, um dos degraus rangeu e o corrimão feito com uma vara de madeira descascada arqueou. Jasquier manteve o equilíbrio com dificuldade. Droga! Gritou. Preciso consertar isso. Olhem lá, hein? Alguém vai se matar nestas escadas. Ainda vai acontecer uma desgraça aqui. No andaime, Jasquier passou as mãos dos 2 ajudantes do algoz, vestidos de casacos de pele sem mangas. O carrasco, um homem de ombros largos como uma torre da cerca, olhava para o condenado pelas aberturas no capuz. Junto dele havia um indivíduo com uma rica vestimenta, embora funebremente preta. A expressão no rosto dele também era fúnebre. Excelentíssimos senhores e burgueses de Buclair e redondezas, leu o conteúdo do rolo de pergaminho numa voz poderosa, com um tom fúnebre. Informa-se que Julian Alfred Pancratz, o vice-conde de Lettenhove, conhecido como Jasquier... Pancratz o quê? Ciri perguntou num murmúrio. De acordo com a sentença do Superior Tribunal Ducal, foi declarado culpado por todos os crimes, delitos e contravenções, isto é, ultraje à majestade, alta traição, desonra ao estamento nobre por meio do perjúrio, libelo, difamação, calúnia, assim como baderna, indecência e deboche, ou seja, galinhagem.
O tribunal decidiu, portanto, que o vice-conde Julian, etc., será sujeito às seguintes punições. Primo, quebra do brasão com uma faixa transversal negra no escudo. Segundo, confiscação dos bens, das terras, das propriedades, dos bosques, das florestas e dos castelos. Castelos? Que castelos? O bruxo gemeu. Jasquier bufou desavergonhadamente. A expressão no seu rosto comprovava de modo explícito que a confiscação declarada pelo tribunal o divertia muito. Tertio, a pena principal, a punição pelos crimes citados prevê o arrastamento por cavalos, a roda da tortura e o esquartejamento. No entanto, nossa benigna soberana, Duquesa de Toussaint e Senhora em Beauclerc, Sua Alteza Sereníssima Ana Henrietta, amenizou a pena, substituindo-a pela degolação com o machado. Que a justiça seja feita! A multidão soltou alguns gritos. As anciãs que estavam na primeira fileira começaram a lamuriar com falsidade. Os adultos seguraram as crianças no colo ou nos ombros para não perderem nada do espetáculo. Os ajudantes do carrasco rolaram um toco até o centro do cadafalso e cobriram-no com um lenço. Houve um pequeno tumulto, pois descobriu-se que alguém havia roubado a cesta de vime usada para recolher a cabeça cortada, mas logo acharam outra. Ao pé do cadafalso, 4 mendigos esfarrapados estenderam um chale para recolher o sangue. Era grande a procura por esse tipo de souvenirs e se podia lucrar bem com isso. Geralt, precisamos fazer alguma coisa, Ciri disse sem erguer a cabeça baixada. Ele não respondeu. Quero dirigir algumas palavras ao povo, Jasquier declarou orgulhosamente. Mas seja breve, Visconde. O poeta pôs-se na beira do andaime e ergueu as mãos. A multidão sussurrou e silenciou. Povo! E aí, como vocês estão? Jasquier gritou. Estamos indo, balbuciou alguém das últimas fileiras, após um longo silêncio. Está ótimo, então. O poeta acenou com a cabeça. Fico feliz em saber. Tudo bem, então, podemos começar. Mestre Algoz, cumpra o seu dever. O fúnebre disse com uma ênfase artificial. O carrasco aproximou-se, ajoelhou-se diante do condenado, de acordo com o costume antigo, e abaixou a cabeça encapuzada. Perdoe-me, bom homem, pediu em tom funéreo. Eu? Quer que eu o perdoe? Jasquier estranhou. Nunca. Hein? Jamais o perdoarei. Por que eu deveria fazer isso? Que brincalhão, hein? Daqui a pouco vai cortar a minha cabeça e quer o meu perdão? Está brincando comigo ou quê? Num momento como este? Como assim, senhor? O algoz disse tristemente. Essa é a lei, esse é o costume. O condenado deve primeiro perdoar o carrasco. Bom senhor, livre-me da culpa, perdoe o pecado. Não. Como não? Não. Não vou executá-lo, então. Se o filho da mãe não me perdoar, não haverá execução. O algoz declarou em voz soturna e ergueu-se. Vice-conde, não dificulte as coisas, o funcionário fúnebre disse, segurando o cotovelo de Jasquier. As pessoas estão reunidas à espera. Perdoe-o, ele está pedindo gentilmente. Não perdoarei, ponto final. Mestre Algoz, execute-o sem ser perdoado, por favor. Eu o compensarei por isso, disse o fúnebre, aproximando-se do carrasco. O algoz estendeu a sua mão do tamanho de uma frigideira. O fúnebre suspirou, enfiou a mão no saquitel e encheu o punhado do carrasco com moedas. O verdugo fitou-as por um momento e, em seguida, fechou o punho. Os olhos nas aberturas do capuz
brilharam de forma agourenta. Tudo bem, disse depois de guardar o dinheiro, virando-se para o poeta. Ajoelhe-se, senhor teimoso. Ponha a sua cabeça no toco, seu maldoso. Eu também, quando quero, consigo ser malicioso. Vou executá-lo em 2 vezes, e se conseguir, até em 3 vezes. Livro da culpa. Eu o perdoo, jasqueia o Ivô. Obrigado. Já que o livrou, devolvo o dinheiro, o fúnebre falou soturnamente. O carrasco virou-se e ergueu o machado. Afaste-se, excelentíssimo senhor, ordenou em tom agourento e com voz surda. Não atrapalhe e não fique andando por aí para não entrar no caminho da ferramenta. O senhor sabe de certo que onde se cortam cabeças caem orelhas. O funcionário recuou bruscamente, quase caindo do cadafalso. Assim está bem, mestre? Hein, mestre? Jasquier perguntou, ajoelhando-se e esticando o pescoço no toco. O que houve? O senhor estava brincando? Cortará de uma só vez, não é? De uma só machadada, né? Os olhos do carrasco brilharam. Surpresa! Rosnou de forma agourenta. De repente, a multidão ondeou, cedendo passo a um cavaleiro montado num ginete ofegante que se esforçava para adentrar a praça. Parem! O cavaleiro gritou, agitando um enorme rolo de pergaminho cheio de selos vermelhos. Parem a execução! É uma ordem ducal! Saiam do caminho! Parem a execução! Trago o indulto para o réu! De novo? Clemência outra vez? Isso já está ficando chato. O carrasco rosnou, abaixando o machado. Clemência! Clemência! A multidão berrou. As anciãs da primeira fileira começaram a lamuriar ainda mais alto. Muitas pessoas, principalmente jovens, sibilaram e vaiaram com desaprovação. Acalmem-se, excelentes senhores e cidadãos! O fúnebre gritou, abrindo o pergaminho. Eis a vontade de sua graça, Ana Henrietta. Em sua imensurável bondade para homenagear a afirmação da paz, de acordo com as notícias que correm, foi alcançada na cidade de Sintra. Sua graça outorga o perdão ao vice-conde Julian Alfred Pancratz de Lettenhove, chamado Jasquier, pelos delitos cometidos e concede-lhe indulgência. Querida fuinha, afirmou Jasquier, lançando um largo sorriso. Ordenando ao mesmo tempo que o mencionado vice-conde Julian Pancratz, etc., abandone a capital e as fronteiras do Ducado de Toussaint e nunca mais pise os pés aqui, pois caiu na desgraça da sua graça, que já não consegue mais aturá-lo. Está livre, vice-conde. E os meus bens, hein? Jasquier vozeirou. Podem ficar com as minhas propriedades, os meus bosques, as minhas florestas e os meus castelos, mas devolvam, pelos diabos, o alaúde, o cavalo Pégaso, 140 tálers e 80 reles, o sobretudo forrado com pele de guaxinim, o anel... Cale-se! Cale-se, desça daí e venha para cá, seu idiota. Ciri, abra o caminho. Jasquier, você está ouvindo o que eu estou dizendo? Geralt gritou, empurrando a multidão, que clamava e cedia o passo com relutância. Geralt, é você mesmo? Não pergunte. Desça e venha até mim. Salta em cima do cavalo. Conseguiram passar pela multidão e galoparam por uma ruela estreita. Ciri à frente, Geralt e Jasquier atrás dela, montados na plotka. Por que estão com tanta pressa? Ninguém está nos perseguindo, o trovador falou atrás do bruxo. Por enquanto, a duquesa gosta de mudar de opinião e repentinamente revogar aquilo que já havia decidido. Confesse, você sabia desse indulto? Não sabia, Jasquier murmurou. Mas confesso, contava com ele. Fuinha é muito querida e tem um bom coração.
Pare de chamá-la de fuinha, diabos! Você acabou de escapar das acusações de desacato à majestade. Quer cair na reincidência? O trovador ficou em silêncio. Ciri parou Kelp e esperou por eles. Quando a alcançaram, ela olhou para Jasquier e enxugou as lágrimas. Você, hein? Seu Pancrácio, disse. Vamos, o bruxo os apressou. Precisamos deixar esta cidade e atravessar a fronteira deste país encantador enquanto ainda podemos fazer isso. Ao se aproximarem da fronteira de Toussaint e do local de onde já se avistava o Monte Górgona, foram alcançados por um estafeta da duquesa. Levava consigo o Pégaso selado, o alaúde, o sobretudo e o anel de Jasquier. Ignorou a pergunta sobre os 140 tálares e 80 hellers. Escutou com o rosto impassível o pedido de Jasquier de mandar beijinhos para a duquesa. Seguiram a montante do rio Sans-Retou, que àquela altura já havia se transformado em um riachinho torrente. Contornaram Belhaven. Acamparam no vale do rio Neuilly, no lugar do qual o bruxo e o trovador se lembraram. Jasquier aguentou muito tempo sem perguntar, mas era preciso finalmente contar-lhe tudo o que havia acontecido e acompanhá-lo no seu silêncio, num horrível silêncio pesado e purulento como uma úlcera, que pairou sobre tudo depois de ouvir a história. Às 12 horas do dia seguinte estavam nas encostas, nas redondezas de Ried-de-Brune, onde tudo estava calmo, arrumado e em ordem. As pessoas eram confiantes e prestativas. Sentia-se segurança. Por toda parte havia cadafalsos cheios de enforcados. Contornaram a cidade dirigindo-se para Dol Langra. Jasquier! Geralt notou aquilo que deveria ter notado há muito tempo. O seu inestimável tubo. Os seus séculos de poesia. Eles não estavam com estafeta, ficaram em Toussaint. Ficaram no vestiário de Fuinha, debaixo de uma pilha de vestidos, calcinhas e espartilhos, e podem ficar lá para sempre, o trovador confirmou com indiferença. Você pode fazer o favor de se explicar? Não há nada para explicar. Em Toussaint, tive tempo suficiente para ler atentamente o que havia escrito. E? Escreverei tudo outra vez. Entendi. Geralt acenou com a cabeça. Em breves palavras, você percebeu que é um escritor favorito ou medíocre. E, para ser mais franco, tudo que você toca vira merda. Mas, se você ainda não conseguir corrigir e reescrever o seu meio século, então se ferrará com a duquesa Ana Rieta. Poxa, um amante infame expulso. Pois é. Não adianta fazer essa cara, Jasquier. Você não estava predestinado a ser o duque consorte em Toussaint. Ainda veremos. Não conte comigo. Não tenho a menor intenção de ver isso. E ninguém lhe pede para ver. Digo-lhe apenas que Fuinha tem um bom e compreensível coração. É verdade que se exaltou um pouco quando me apanhou com a jovem baronesa Nick, mas com certeza já deve ter se acalmado. Entendeu que os homens são incapazes de viver em monogamia. Perdoou-me e provavelmente está à minha espera. Você é um completo idiota, Geralt afirmou. Ciri, com um enérgico aceno da cabeça, confirmou que compartilhava da opinião dele. Não vou discutir com vocês. Jasquier zangou-se. Além do mais, é um assunto pessoal. Repito, Fuinha vai me perdoar. Escreverei uma balada ou um soneto, mandarei para ela e ela... Poupe-me, Jasquier. Realmente, não sei por que continuo falando com vocês. Vamos, corra, Pégaso, corra, pipa de pernas brancas. Correram. Era maio. Por sua culpa,
O bruxo falou em tom de repreensão. Por sua culpa, desterrado amante, eu também tive que fugir de Toussaint como se fosse um bandido ou foragido. Nem tive tempo de me encontrar com... Fringila Vigo? Você nem conseguiria se encontrar com ela. Foi embora logo depois de vocês partirem de Toussaint, ainda em janeiro. Simplesmente desapareceu. Não pensei nela. Geralt pigarreou ao ver Ciri curiosa, prestando atenção. Queria me encontrar com Reinhard, apresentá-lo a Ciri. Jasquier fixou os olhos na crina de Pégaso. Reinhard de Boisfrene, balbuciou. Foi morto mais ou menos no fim de fevereiro numa disputa com os graçantes no Paço de Cervantes, nas redondezas da Guarita Vedete. Narrieta condecorou o post-mortem com a ordem. Cale-se, Jasquier. Jasquier calou-se, de maneira surpreendentemente obediente. O mês de maio avançava e eclodia. Os tons fúlvidos dos dentes de leão desapareceram dos prados, substituídos pelas macias, efêmeras e alvas bolas de serpente. Fazia calor e tudo estava verde. O ar, salvo depois de refrescado por uma curta tempestade, estava abafado, quente e pegajoso como uma sopa espessa. No dia 26 de maio, atravessaram o Jaruga por uma ponte novinha e branquinha que cheirava a resina. Na água e na margem viam-se os restos da antiga ponte, as pretas, esfumaçadas e carbonizadas toras de madeira. Ciri ficou inquieta. Geralt sabia. Conhecia as suas intenções, os seus planos, o acordo que havia feito com Yennefer. Estava preparado. Mesmo assim, a ideia de se separar dela causou-lhe dor. Como se lá dentro, no peito, atrás das costelas, houvesse um pequeno e maldito escorpião adormecido que acordara de repente. Na encruzilhada dos caminhos depois da vila Koprosnica, atrás das ruínas de uma taberna queimada, havia ao menos 100 anos crescia um extenso carvalho roble, que agora, na época da primavera, estava coberto de pequenas flores araneiformes. Os habitantes de toda a região, até da longínqua Spala, costumavam usar os seus enormes galhos suspensos numa altura relativamente baixa para pendurar tábuas e placas que continham diversas informações. Por esse motivo, como servia à comunicação entre as pessoas, o carvalho era conhecido como a Árvore das Boas e Más Novas. Ciri, comece por aquele lado. Geralt ordenou ao desmontar do cavalo. Jasquier, olhe por aqui. As placas suspensas nos galhos movimentavam-se ao vento, chocavam-se e chacoalhavam. Normalmente, depois de uma guerra, as placas eram usadas para a busca de famílias desaparecidas e que se encontravam separadas. Era comum ler-se nelas muitos anúncios como «Volte, perdoe suas faltas». Muitas ofertas de massagem erótica e outros serviços oferecidos nas vilas e nas pequenas cidades dos arredores, assim como avisos e propagandas. Nelas havia ainda correspondências amorosas e denúncias assinadas por pessoas amáveis e anônimas. Muitas placas traziam as convicções filosóficas de seus autores, na sua maioria sem nenhum sentido ou repugnantemente obscenas. Jasquier gritou. No castelo de Hastburg precisam urgentemente de um bruxo e está escrito que a remuneração é alta. Garantem também hospedagem de luxo e uma alimentação extraordinariamente saborosa. Você topa, Geralt? Decididamente não. Ciri achou a notícia que procuravam. E foi então que lhe comunicou aquilo que o bruxo aguardava havia muito tempo. Geralt,
Vou a Vergenberg, disse. Não faça essa cara. Você sabe que preciso ir. Yennefer me chamou. Ela espera por mim lá. Eu sei. Você vai a Rivia para esse encontro que você ainda mantém em segredo. É uma surpresa, interrompeu. Uma surpresa e não um segredo. Uma surpresa, tudo bem. Mas eu resolverei em Wengerberg tudo o que preciso resolver, buscarei Yennefer e chegaremos a Rivia em cerca de 6 dias. Já lhe pedi para não fazer essa cara. E, por favor, não vamos nos despedir como se fôssemos ficar separados por uma eternidade. Serão apenas 6 dias. Até logo. Até logo, Ciri. Em Rivia, daqui a 6 dias, repetiu mais uma vez, virando o kelp. Lançou-se imediatamente num galope. Num instante desapareceu e Geralt sentiu uma horrível e fria mão grifanha apertando seu estômago. 6 dias, Jaskier repetiu pensativo. Daqui para Wengerberg e de volta para Rivia são aproximadamente 250 milhas. É impossível, Geralt. Tudo bem com essa égua demoníaca com a qual Ciri consegue viajar com a velocidade de um estafeta, 3 vezes mais rápido que nós, teoricamente, mas muito teoricamente, em 6 dias conseguiria percorrer uma distância assim. Porém, essa égua demoníaca também precisa descansar. E esse assunto misterioso que Ciri precisa resolver também vai demorar algum tempo. Portanto, é impossível. Para Ciri, não existe nada que seja impossível. O bruxo cerrou os dentes. Será? Ela já não é mais aquela menina que você conheceu. Não é mais a mesma, interrompeu-o bruscamente. Jaskier permaneceu em silêncio por um longo tempo. Tenho um estranho pressentimento. Cale-se! Não fale nada. O mês de maio chegou ao fim. A lua minguava. A lua nova se aproximava, e o que se via era apenas um pequeno fio no céu. Dirigiam-se para as montanhas que se viam no horizonte. A paisagem era tipicamente de pós-guerra. Por entre os campos, do nada, surgiam sepulturas e mamoas. No meio da abundante relva primaveril, apareciam caveiras e esqueletos. Nas árvores que cresciam junto das estradas, pendiam os enforcados. À beira das estradas, mendigos famintos esperavam a morte por inanição, e ao pé das florestas, lobos esperavam os mendigos enfraquecerem. A relva não cobria as superfícies negras atingidas pelos incêndios. Vilas e povoações das quais haviam restado apenas chaminés esfumaçadas eram reconstruídas. Nelas ressoavam as batidas dos martelos e o ranger das serras. Nas proximidades das ruínas, as mulheres perfuravam a terra queimada com as enxadas. Algumas arrastavam grades e arados, cambaleando, e os arreios de estopa cortavam seus braços emagrecidos. Nos sulcos arados, as crianças caçavam as larvas das melodontas e as minhocas. Tenho um leve pressentimento de que alguma coisa aqui está errada. Falta algo. Você não tem essa impressão, Geralt? Jaskier comentou. Hein? Algo não está normal aqui. Nada aqui é normal, Jaskier. Simplesmente nada. A noite estava cálida e negra. O vento não soprava. À distância, relâmpagos reluziam no céu. Os inquietantes murmúrios dos trovões ressoavam. Geralt e Jaskier estavam acampados e viram o horizonte no oeste irradiar com uma rubra claridade de incêndio. O local onde o fogo havia irrompido não ficava longe de onde estavam.
O vento que se levantara de repente espalhou o cheiro de queimado, assim como os sons cortados. Sem querer, eles ouviram os berros das pessoas sendo assassinadas, de mulheres uivando, os gritos arrogantes e triunfantes de um bando. Jasquier não falava nada. De vez em quando lançava um olhar apavorado para o bruxo, mas o bruxo nem tremia, sequer virava a cabeça. Seu semblante estava impassível. De manhã seguiram caminho, sem nem olhar para a coluna de fumaça que se erguia sobre a floresta, e encontraram um grupo de pessoas. Andavam devagar, num silêncio absoluto, formando uma fileira extensa. Carregavam pequenas trouxas. Eram homens, rapazes, mulheres e crianças. Andavam sem se queixar, sem chorar, sem proferir nenhuma palavra de lamento, sem gritos ou reclamações. Mas o grito e o desespero estavam estampados nos seus olhos vazios de pessoas sofridas, roubadas, espancadas, desterradas. Quem são? Quem são essas pessoas que vocês estão guiando? Jasquier perguntou, sem se intimidar com a hostilidade que emanava dos olhos do oficial que supervisionava a marcha. São Nilfgaardianos, resmungou, do alto da sua cela, o subintendente, um fedelho de rosto corado que tinha no máximo 18 anos. São povoadores Nilfgaardianos. Vieram ocupar nossas terras feito baratas. Por isso os expulsamos como se fossem baratas. Assim foi decidido em Sintra e acordado no Tratado de Paz. Inclinou-se e cuspiu. E se dependesse de mim, retomou o discurso, lançando um olhar desafiador para Jasquier e o bruxo, eu não deixaria que esses vermes saíssem daqui vivos. E se dependesse de mim, falou um suboficial de bigode branco, arrastando as palavras, fitando o seu comandante com um olhar estranhamente desprovido de respeito. Eu os deixaria em paz nas suas fazendas. Eu não expulsaria bons agricultores do país. Estaria feliz com a agricultura prosperando e contente por ter o que comer. Você é um burro, sargento, o superintendente rosnou. Eles são de Nilfgaard. Não falam a nossa língua, não conhecem a nossa cultura, não trazem o nosso sangue. Estaríamos felizes por causa da agricultura, mas criaríamos uma víbora no nosso peito, traidores prontos para nos dar uma facada nas costas. Vocês pensam por acaso que entre nós e os negros haverá paz para sempre? Não! Que voltem para o lugar de onde vieram. Ei, soldados! Um deles leva um carrinho. Tirem-no dele já! A ordem foi cumprida com zelo, com o uso não apenas de tacos e punhos, mas também de saltos. Jasquier pigarreou. E vocês? Será que não estão gostando de alguma coisa? São nilfgaardófilos? O jovem subintendente o examinou com um olhar. Deuses me livrem! Jasquier engoliu a saliva. Muitas mulheres e moças de olhos vazios que passavam por eles andando como autômatos tinham a roupa rasgada, os rostos inchados, cheios de hematomas, as coxas e as canelas marcadas com fios de sangue. Muitas precisavam ser escoradas para conseguirem andar. Jasquier olhou para o rosto de Geralt e ficou receoso. Precisamos ir, balbuciou. Passem bem, senhores. Passem bem. O sargento saudou-os. O subintendente nem virou a cabeça. Estava ocupado, vigiando, para ver se algum dos povoadores carregava uma bagagem de tamanho maior do que aquele estabelecido pela paz de Sintra. A coluna de pessoas seguia andando. Ouviram-se os gritos altos, desesperados, cheios de dor de uma mulher. Jasquier gemeu. Geralt, não faça nada, eu lhe imploro. Não se meta. O bruxo virou o rosto para ele, com um semblante que Jasquier não conhecia, e falou. Meter-me?
Intervir? Socorrer alguém? Correr risco por algum princípio nobre ou alguma ideia? Não, Jasquier, não mais. Certa noite, uma noite agitada e iluminada pelos relâmpagos distantes, o bruxo mais uma vez acordou com um sonho. Dessa vez também não sabia se tinha passado de um pesadelo para outro. Novamente uma claridade pulsante pairava sobre os restos da fogueira e assustava os cavalos. Novamente via-se um castelo, uma colunata negra, uma mesa com mulheres sentadas ao redor dela. 2 mulheres não estavam sentadas, permaneciam em pé. Uma era alvinegra e a outra negra e cinzenta. Yennefer e Ciri. O bruxo gemeu, sonhando. Yennefer tinha razão quando a aconselhou a não trajar uma vestimenta masculina. Ciri não se sentiria à vontade nessa sala vestida como um rapaz em meio às mulheres elegantes que ofuscavam com as joias. Estava contente por ter usado aquelas vestimentas, numa combinação de preto e cinza. Sentia-se lisonjeada com os olhares cheios de aprovação a fitar as mangas bufantes recortadas de sua veste, a cintura alta, a gargantilha com um pequeno broche de brilhantes em forma de rosa. Aproximem-se. Ciri estremeceu levemente, e não só por causa do som dessa voz. Yennefer, como se podia ver, tinha razão também a respeito de outra questão. A havia desaconselhado a usar roupa decotada. No entanto, Ciri havia insistido em usar decote e agora sua impressão era de que uma corrente de ar dançava sobre os seus seios e todo o seu peito, quase até um umbigo, estava arrepiado. Mais perto, repetiu a mulher de cabelos e olhos escuros que Ciri conhecia, de quem se lembrava da ira de Taned. Embora Yennefer tivesse dito a ela quem encontrariam em Monte Calvo, tivesse falado os nomes de todas elas e como cada uma era, Ciri imediatamente começou a chamá-la nos seus pensamentos de Senhora Coruja. Senhorita Ciri, seja bem-vinda à loja de Monte Calvo, saudou-a a Senhora Coruja. Ciri curvou-se do jeito que Yennefer lhe havia ensinado, de uma maneira cortês, mas ao estilo varonil, sem a genuflexão feminina ou o gesto humilde e submisso de baixar os olhos. Retribuiu o sorriso sincero e amável de Tris Merigold e respondeu com uma reverência um pouco mais profunda ao olhar amigável de Margarita Loantia. Aguentou os 8 olhares restantes, embora parecessem perfurá-la como brocas ou como pontas de lança. A senhora Coruja apontou com um gesto verdadeiramente soberano um lugar e convidou. Queira sentar-se. Você não, Yennefer, só ela. Você, Yennefer, não é uma convidada. Você foi chamada aqui na condição de ré, para ser julgada e punida. Você permanecerá em pé até que a loja decida o seu destino. Para Ciri, o protocolo terminou num instante. Ela falou em tom alto. Então também permanecerei em pé. Eu também não fui convidada para vir aqui. Também fui chamada para tomar conhecimento do meu destino. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é o seguinte: o destino de Yennefer é também o meu destino. O que acontece com ela acontece comigo. Com todo respeito, mas esses 2 elementos são inseparáveis. Margarita Loantil sorriu, olhando direto nos seus olhos. A discreta e elegante Assirvar Anahid, que tinha um nariz levemente adunco e só podia ser nilfgaardiana, acenou com a cabeça, tamborilando os dedos no tampo da mesa. Filipa, disse a mulher com o pescoço envolto numa echarpe de pele de raposa prateada, parece-me que não há necessidade de sermos tão intransigentes. Pelo menos não hoje, não neste momento. Estamos sentadas à mesa redonda da loja,
na qual somos tratadas como iguais, mesmo em condição de rés. Acho que todas podemos concordar que não terminou a frase. Passou os olhos por todas as feiticeiras que, uma por uma, concordavam com um aceno da cabeça. Margarita Sir, Tris, Sabrina Glevsig, Keira Metz e as duas formosas elfas. Só a outra nilfgaardiana, Fringila Vigo, de cabelos negros como o breu, permaneceu sentada, imóvel, muito pálida, sem tirar os olhos de Yennefer. Que assim seja, então. Philippa Eilhart acenou com a mão cheia de anéis. Sentem-se as duas. Contra a minha vontade. Mas a unidade da loja é mais importante. E o interesse da loja também é, pois supera tudo. A loja é tudo, o resto é nada. Espero que você entenda isso, Ciri. Entendo muito bem, até porque eu sou um nada. Ciri nem ponderou a possibilidade de baixar os olhos. Francesca Findabair, a belíssima elfa, riu sonora e melodiosamente. Parabéns, Yennefer, diz com sua voz melodiosa e hipnotizante. Reconheço o traço gravado, a prova desse ouro. Reconheço a escola. Não é difícil reconhecer. É a escola de Tissaia de Vries. Yennefer passou um olhar flamejante ao redor da mesa. Tissaia de Vries está morta. Não está conosco sentada a esta mesa. Falou com calma a senhora Coruja. Tissaia de Vries morreu. E a sua morte, lamentada e lastimada, foi simultaneamente o marco e o ponto de partida. Começaram novos tempos. Chegou uma nova era. Aproximam-se grandes mudanças. E quanto a você, Ciri, que um dia foi Cirila de Sintra, o destino designou-lhe um papel muito importante nessas mudanças, que certamente você já sabe qual é. Sei, Ciri latiu, sem reagir ao sibilo de reprovação de Yennefer. Vilgefortz já havia explicado tudo durante os preparativos para enfiar uma bombinha de vidro entre as minhas pernas. Se esse for o meu destino, agradeço muito, mas não aceitarei a proposta. Os olhos escuros de Philippa fulguraram com uma ira fria. Mas a pessoa que começou a falar foi Sheala de Tancarville. Você ainda precisa aprender muito, criança, disse, envolvendo o pescoço com a echarpe de raposa prateada. Pelo que vejo e ouço, precisará desaprender muitas coisas sozinha ou com a ajuda de alguém. Está evidente que nos últimos tempos você andou adquirindo conhecimento sobre muitas coisas ruins e certamente viveu muitas coisas ruins e ficou marcada pelo mal. Na sua obstinação infantil, agora você se recusa a enxergar o bem, nega o bem e as boas intenções. Fica toda eriçada como um ouriço, sem conseguir reconhecer aqueles que se preocupam com o seu bem. Você bufa e mostra as unhas como uma gata selvagem, sem nos deixar outra escolha. Precisaremos agarrá-la pela nuca. E faremos isso, criança, sem parar para pensar nem por um segundo, porque somos mais velhas, mais sábias, temos conhecimento de tudo que já aconteceu e daquilo que acontece. Também possuímos um vasto conhecimento sobre o futuro. Nós a agarraremos pela nuca, gatinha, para que você um dia, num futuro próximo, como uma felina experiente e sábia, possa sentar-se aqui nesta mesa entre nós, como uma de nós. Não quero ouvir nenhuma palavra. Não se atreva a abrir a boca quando Sheala de Tancarville fala. A voz da feiticeira coviriana, aguda e perfurante, como uma faca que arranha o ferro, de repente pairou sobre a mesa. Não foi apenas Ciri que se encolheu. As outras feiticeiras da loja também estremeceram ligeiramente e enfiaram as cabeças entre os ombros.
talvez com exceção de Filipa, Francesca e a Ciri. E Yennefer? Você estava certa. Sheala retomou o discurso envolvendo o pescoço com a echarpe ao pensar que foi chamada a Montecalvo para conhecer o seu destino. Você não teve razão ao achar que era um nada, pois você é tudo, o futuro do mundo. Neste momento, obviamente, você não sabe disso, não entende. Neste momento você é uma gata arrepiada que bufa, uma criança que passou por experiências traumáticas e que em tudo vê Emir Warenreis ou Vilgefortz com o inseminador nas mãos. Não faz sentido explicar a você que está enganada e que se trata do seu bem e do bem do mundo. Um dia haverá tempo para esse tipo de explicações. Agora, zangada, não quer ouvir a voz da razão e tem uma resposta pronta para todos os argumentos, em forma de teimosia infantil, obstinação e gritos. Portanto, neste momento você será simplesmente agarrada pela nuca. Terminei. Filipa, comunique a ela o destino que a espera. Ciri estava rígida, acariciando as cabeças das esfinges que ornavam as pontas dos braços das cadeiras. A senhora coruja interrompeu o silêncio pesado e fúnebre. Você irá comigo e com Sheala a Kovir, a Pomvani, a capital real veranil. Como você não é mais nenhuma Cirila de Cintra, durante a audiência será apresentada como uma adepta da magia, nossa protegida. Lá você conhecerá um rei muito sábio, Esterad Thyssen, de sangue verdadeiramente real. E conhecerá a mulher dele, a rainha Zuleika, uma pessoa excepcionalmente nobre e bondosa. Conhecerá também o filho do casal real, o príncipe Tancredo. Ciri começou a entender e arregalou os olhos. A senhora coruja notou isso e confirmou. Sim, você precisa sobretudo impressionar o príncipe Tancredo, pois se tornará amante dele e dará à luz o seu filho. Filipa retomou o discurso após um momento. Se você ainda fosse Cirila de Cintra, se você ainda fosse a filha de Paveta e a neta de Calante, seria esposa legítima de Tancredo. Se tornaria princesa e depois a rainha de Kovir e Povis. Infelizmente, digo isto com verdadeira lástima, o destino a privou de tudo, também do futuro. Será apenas uma amante, uma favorita. Uma favorita de nome e formalmente. Sheala interrompeu. Faremos todo o possível para que, vivendo junto de Tancredo, tenha o status de duquesa e posteriormente até de rainha. É claro que precisaremos da sua ajuda. Tancredo deve desejar que você permaneça ao lado dele dia e noite. Nós ensinaremos a você como estimular esse desejo. Mas depende de você se esses ensinamentos darão frutos. São apenas pormenores, a senhora coruja falou. O importante é que você engravide de Tancredo o mais rápido possível. Claro, Ciri resmungou. O filho que você gerará com Tancredo terá o seu futuro e a sua posição assegurados pela loja. Filipa não tirava os seus olhos escuros de Ciri. E comunico-lhe que se trata de assuntos realmente importantes. Você, aliás, participará de tudo isso, pois logo após dar à luz começará a participar das nossas reuniões. Começará o seu aprendizado. Embora hoje isso possa lhe parecer um pouco obscuro, você é uma de nós. Na ilha de Taned, Ciri conseguiu vencer a resistência da garganta apertada. A senhora me chamou de monstro, senhora coruja. E hoje a senhora me diz que sou uma de vocês? Não há nenhuma contradição nisso, ressoou a voz de Enid Angleana, a Margarida dos Vales, melodiosa como o rumorejar de um riacho. Todas nós, Meluned, somos monstros, cada uma do seu jeito. Não é assim, senhora coruja?
Filipa deu de ombros. Esconderemos essa repugnante cicatriz por meio de uma ilusão. Sheala falou outra vez, beliscando sua echarpe com aparente indiferença. Você ficará linda e misteriosa e garanto que Tancredo Thyssen se apaixonará loucamente por você. Precisamos inventar também outros dados pessoais. Cirila é um nome bonito e até comum, então você não precisará abrir mão dele para manter-se ignota. Mas temos que arranjar outro sobrenome para você. Não vou achar ruim se você escolher o meu. Ou o meu, a senhora Coruja falou, esboçando um leve sorriso com o canto dos lábios. Cirila Eilhart também soa bem. Esse nome combina com qualquer outro. Na sala soaram outra vez as campainhas de prata da voz de Margarida dos Vales. E qualquer uma de nós queria ter uma filha como você, Zireael, andorinha de olhos de falcão, sangue do sangue e osso do osso de Lara Dorren. Qualquer uma de nós sacrificaria tudo, inclusive esta loja, até mesmo o destino dos reinados e de todo o mundo, só para ter uma filha como você. Mas é impossível. Sabemos que é impossível. Por isso, invejamos tanto Yennefer. Agradeço à senhora Filipa, Ciri falou após um momento, apertando as cabeças das esfinges com as mãos. Fico igualmente honrada com a proposta de usar o sobrenome de Tancarville. No entanto, ao que parece, o sobrenome será a única coisa que dependerá de mim e da minha escolha, a única coisa que não me será imposta. Por isso vou rejeitar as sugestões das senhoras e fazer a minha própria escolha. Quero me chamar Ciri de Wengerberg, filha de Yennefer. Hã? Reluziram os dentes da feiticeira de cabelos negros, que Ciri adivinhou ser Sabrina Glevsik de Caedwen. Tancredo Thyssen será um idiota se não esposar você morganaticamente? Provará ser um idiota cego, incapaz de reconhecer um brilhante por entre as vidraças, se no lugar dela deixar que lhe entregue uma princesa sem sal. Parabéns, Iena. Invejo-a. E você sabe que a minha inveja é autêntica. Yennefer agradeceu com um aceno da cabeça, sem um traço de sorriso. Então, tudo está resolvido, Filipa afirmou. Não, falou Ciri. Francesca Findabair bufou baixinho. Sheala de Tancarville ergueu a cabeça e os traços em seu semblante enrijeceram. Ciri continuou. Preciso pensar mais no assunto, afirmou Ciri. Ponderar, escolher com calma. Quando tiver feito isso, voltarei para cá, para Montecalvo, e comunicarei o que decidi às senhoras. Sheala mexeu a boca, como se tivesse encontrado nela algo que precisava ser cuspido imediatamente, mas não disse nada. Ciri ergueu a cabeça e falou. Tenho um encontro marcado com o bruxo Geralt na cidade de Rivia. Prometi-lhe que me encontraria lá com ele, acompanhada de Yennefer. Cumprirei essa promessa, com ou sem o seu consentimento. A senhora Rita, aqui presente, sabe que eu, quando vou ao encontro de Geralt, sempre acho um buraco no muro. Margarita Loantie acenou com a cabeça, sorrindo. Preciso conversar com Geralt, despedir-me dele e lhe dar a razão. Vocês precisam saber de uma coisa. Depois de partir do castelo de Estiga e de deixar os cadáveres para trás, perguntei a Geralt se esse era o fim, se havíamos vencido, se o mal havia sido derrotado, se o bem triunfaria. E ele apenas sorriu de uma maneira estranha e triste. Achei que fosse pelo fato de estar cansado e de termos enterrado todos os seus amigos lá, ao pé do castelo de Estiga. Mas agora entendo o significado daquele sorriso.
Era um sorriso de pena diante da ingenuidade de uma criança que pensava que a degolação de Wilgefortz e Bonnhard faria que o bem triunfasse sobre o mal. Preciso dizer a ele que aprendi e entendi. Preciso lhe comunicar isso. Ciri continuou. Preciso também convencê-lo de que aquilo que as senhoras querem fazer comigo é muito diferente daquilo que Wilgefortz planejava fazer com a sua bombinha de vidro. Preciso explicar para ele que há uma diferença entre o castelo de Montecalvo e o castelo de Estiga, e que Wilgefortz estava preocupado com o bem do mundo, assim como as senhoras estão preocupadas com ele. Prosseguiu. Sei que não será nada fácil convencer um lobo velho como Gerald. Ele me dirá que sou uma pirralha, que é fácil me iludir com as aparências de boas intenções e que essa coisa do destino e do bem do mundo são apenas banalidades. Mas preciso tentar. É importante que ele entenda e aceite isso. É muito importante, inclusive para as senhoras. Você não entendeu nada, Chiala de Tancarville falou asperamente. Você continua se comportando como uma pirralha que passa da etapa de espernear e gritar por birra para a etapa de uma pirracenta arrogância. A única coisa que alimenta a esperança é a sagacidade do seu raciocínio. Você aprenderá rapidamente e, acredite, rirá ao se lembrar das asneiras que falou aqui. Quanto à sua viagem para Rívia, por obséquio, que a loja se pronuncie a respeito dela. Eu me declaro decididamente contra, por uma questão de princípios, para lhe provar que eu, Chiala de Tancarville, nunca jogo as palavras ao vento e que consigo obrigá-la a dobrar a sua nuca obstinada. É preciso lhe ensinar disciplina para o seu próprio bem. Resolvamos, então, essa questão? Philippa Eilhard pôs as mãos em cima da mesa. Peço que as senhoras expressem as suas opiniões. Devemos deixar a obstinada senhorita Ciri ir para Rívia, ao encontro de um bruxo, para o qual daqui a pouco não haverá lugar na sua vida? Devemos permitir que ela alimente um sentimentalismo que em pouco tempo terá de abandonar por completo? Chiala se opõe. E as senhoras? Eu também sou contra, Sabrina Glevsig declarou, e também por uma questão de princípios. Gostei dela. Não posso negar que gostei da sua impertinência e da sua impávida ousadia. Prefiro isso a uma pessoa maçante. Não teria nada contra o seu pedido, em especial pelo fato de saber que ela voltará para cá, infalivelmente. Pessoas como ela não quebram uma promessa, mas a moça ousou ameaçar-nos. E é preciso que saiba que consideramos ridículas essas ameaças. Eu me oponho por motivos práticos, Keira Metz afirmou. Também gostei da moça. Quanto a esse Gerald, ele me carregou nos seus braços na ilha de Thanet. Não há em mim nenhum pingo de sentimentalismo. Mas aquilo fez que eu me sentisse muito bem. Poderia ser uma oportunidade para agradecer a ele. No entanto, digo não. Simplesmente porque você está enganada, Sabrina. A moça é uma bruxa e está tentando nos enganar com seus artifícios de bruxa. Está tentando fugir. Alguém aqui ousa duvidar das palavras de minha filha? Yennefer perguntou, arrastando as palavras de forma agourenta. Cale-se, Yennefer, Philippa sibilou. Não abra a boca para que eu não perca a paciência. Já temos 2 votos contra. Vamos ouvir os restantes. Voto a favor de deixá-la ir, Tris Merigold declarou. Conheço-a e respondo por ela. Caso me permita, gostaria de acompanhá-la nessa viagem, apoiá-la nas suas ponderações e deliberações e, se concordar, na sua conversa com Gerald. Também voto a favor, Margarita Loantier sorriu. Podem ficar surpresas, mas faço isso para de Saia de Vrie, que, se estivesse aqui, se irritaria com a sugestão de precisar aplicar a força e limitar a liberdade para manter a unidade da loja. Voto a favor,
Francesca Findabair falou, ajeitando as rendas no decote. Por muitas razões que não preciso revelar e não revelarei. Voto a favor. Ida Emianaep Sivnei, disse de forma igualmente lacônica. Pois assim manda o meu coração. E eu sou contra. Assir Var Anahid afirmou secamente. Não sou movida por nenhum tipo de simpatias, antipatias ou questões de princípios. Temo pela vida de Siri. Ela está segura sob os cuidados da loja e nas estradas que levam a Rívia será um alvo fácil. Temo que ainda haja pessoas que, mesmo depois de tê-la privado do seu nome e da sua identidade, ainda achem que isso foi pouco. Só resta conhecer a opinião da senhora Fringilla Vigo, embora deva ser óbvia. Sabrina Glevsig falou de maneira bastante maliciosa. Permito-me recordar a todas as senhoras o castelo de Risrum. Agradecida pela lembrança, Fringilla Vigo ergueu a cabeça orgulhosamente. Voto a favor de Ciri, para comprovar o respeito e a simpatia que nutro por ela. E faço isso, sobretudo, para o bruxo Geralt de Rivia, pois sem a ajuda dele, ela não estaria aqui. Foi ele que viajou até o fim do mundo para socorrer Ciri, lutando contra todos os obstáculos que surgiam no seu caminho, até contra ele próprio. Seria inconcebível opor-se a que ele se encontra. Houve, no entanto, relativamente pouca objeção e uma demonstração exagerada de um sentimentalismo ingênuo que pretendemos erradicar dessa moça. Sabrina falou com cinismo. Ora, até se falou no coração. E o resultado é que os 2 pratos da balança estão equilibrados. 5 votos a favor e 5 contra, contando de Filipa. Então, estamos num ponto morto. Não conseguimos resolver nada. Precisamos votar outra vez. Proponho uma votação secreta. Para quê? Todas olharam para a pessoa que tinha acabado de falar. Para Yennefer. Eu continuo sendo membro desta loja, Yennefer afirmou. Ninguém me privou dessa condição. Ninguém foi admitido no meu lugar. Do ponto de vista formal, tenho o direito de votar. E meu voto é óbvio. Os votos a favor são em maior número, portanto, o assunto está resolvido. Sua insolência oscila à beira de bom senso, Yennefer, Sabrina afirmou, entrelaçando os dedos armados com anéis de ônix. Se eu fosse a senhora, permaneceria humildemente calada, até por conta da votação à qual daqui a pouco terá que se submeter, Shiala acrescentou com seriedade. Apoiei Ciri, mas preciso chamar a sua atenção, Yennefer, disse Francesca. Você saiu da loja, fugiu e se negou a cooperar. Então não tem nenhum direito. No entanto, você tem compromissos, dívidas a pagar e uma sentença para ouvir. Se não fosse por isso, não teria sido autorizada a atravessar a porta de Monte Calvo. Yennefer segurou Ciri, que estava prestes a levantar e gritar, mas acabou sentando-se em silêncio na cadeira com os braços esculpidos em forma de esfinges, sem se opor, ao ver a senhora Coruja, Filipa Earhart, levantar-se, subitamente altear sobre a mesa e declarar em voz vibrante. Está claro que Yennefer não tem direito a votar, mas eu tenho. Ouvi todas as senhoras presentes aqui, portanto presumo que chegou, enfim, a minha vez de votar, não? Como assim, Filipa? Sabrina franziu as sobrancelhas. O que você quer dizer com isso? Você ainda não votou? Tinha certeza. Filipa Earhart passou os olhos pela mesa. Encontrou os olhos de Ciri e fixou-se neles. O fundo da piscina é composto de um mosaico de cores variadas. As lajes cintilam e parecem se movimentar. Toda a água vibra, tremeluz com o claro escuro. Sob as folhas de nenúfares, enormes como pratos, por entre as algas verdes passam fugazmente as carpas crucianas e os escalos.
Os enormes olhos escuros da menina refletem-se na água. Seus longos cabelos alcançam a superfície, flutuam sobre ela. A menina, que se esqueceu de todo mundo, agita as pequenas mãos por entre os nenúfares, suspensa pela borda da piscina do chafariz. Quer tocar muito um dos peixes dourados e vermelhos que se aproximam das suas mãos, circundando-na com curiosidade, mas não se deixam apanhar, fugidios como espectros, como a própria água. Os dedos da menina de olhos escuros fecham-se, apertando o vazio. Filipa! Filipa! A voz aguda de Sheala de Tancarville tirou-a dos seus pensamentos. Estamos à espera! O frio vento primaveril assoprou pela janela aberta. Filipa Eilhart estremeceu. É a morte, pensou. A morte passou do meu lado. Esta loja, falou enfim alto, firme e enfaticamente, vai decidir o destino do mundo. Por isso mesmo ela é como o mundo, é o seu reflexo. Equilibram-se aqui a razão, que nem sempre significa uma atitude calculista ou uma abjeção fria, e o sentimentalismo, que nem sempre é ingênuo, assim como a responsabilidade, a disciplina férrea, imposta inclusive à força, a aversão à violência, a delicadeza e a confiança, uma argumentativa frieza da onipotência e a cordialidade. Retomou o discurso na sala das colunas do castelo de Monte Calvo, imersa em silêncio. Ao dar meu voto por último, levo em conta mais um elemento que não se equilibra com nada, mas tem o poder de equilibrar tudo. Seguindo seu olhar, todas fixaram os olhos no mosaico no qual a serpente Uroboros, composta de minúsculas peças multicoloridas, abocanhava a própria cauda com os dentes. Esse elemento, continuou, fixando os olhos escuros em Ciri, é o destino no qual eu, Filipa Eilhart, comecei a acreditar há pouco, e que eu, Filipa Eilhart, há pouco comecei a entender. O destino não são os decretos da divina providência. Tampouco está contido nos rolos escritos pela mão do demiurgo. O destino nada tem a ver com fatalismo. O destino é a esperança. E cheia de esperança, acreditando que aquilo que há de acontecer vai acontecer, entrego o meu voto e entrego-o a Ciri, a criança do destino, a criança da esperança. O silêncio pairou por longo tempo na sala da colunata do castelo de Monte Calvo, imersa num sutil claro-escuro. Lá fora, ressoou o grito de uma águia pesqueira que sobrevoava o lago. Senhora Yennefer, será que isso significa? Ciri sussurrou. Vamos, filhinha, Geralt está à nossa espera, e o caminho é longo. Yennefer respondeu em voz baixa. Geralt acordou e ergueu-se. O grito de uma ave noturna ecoava nos seus ouvidos.